Quando a gente fala de gestão de tempo, a gente precisa entender as 3 fases do tempo. Quando a gente fala de tempo, a gente está falando de passado, presente e futuro, ok? E você, como um bom executivo, como um bom profissional, como um bom empresário, né, como um bom intraempreendedor, como um bom colaborador, você precisa fazer a gestão do seu principal recurso. O seu principal recurso, o recurso que é insubstituível, o recurso que é irrecuperável e o recurso que é mais determinante para o teu resultado, que é qual? Que é o tempo. Mas você precisa entender e ter clareza das 3 fases do tempo, que é passado, presente e futuro. E você precisa conseguir fazer essa gestão dentro dessas 3 fases, dentro desses 3 momentos. Ok? É muito importante ter discernimento, maturidade dessas fases, para você poder ter compreensão do que você tem que fazer hoje, do que já passou do tempo e você tinha que ter feito ontem, e não adianta mais fazer agora, e o que não é para agora, o que é para amanhã. Ok? O que não é para agora, o que é para amanhã. Certo? Então, um bom gestor, ele tem clareza de que, se você chega, por exemplo, você tem uma árvore e tem um fruto na árvore. Se você chega antes da hora, aquele fruto, ele não está maduro ainda. Então ainda não dá para você desfrutar dele, não dá para você comer ele não está maduro. Porque você chegou antes do tempo. Se você chega atrasado, se você chega após ele já ter amadurecido, às vezes ele até já caiu da árvore e já apodreceu, ele já está passado. Então, não dá para você chegar antes, não dá para você chegar depois. Você tem que chegar o quê? Na hora. Você tem que chegar no momento que ele amadureceu. Se você pega o fruto a seu tempo, né? Nada como uma manga a seu tempo, um mamão a seu tempo. Por quê? Porque ele está maduro, ele está doce, ele está pronto para ser desfrutado, ok? Então, quando a gente fala de assertividade de gestão, quando a gente fala de resultado em gestão, quando a gente fala de ter performance em gestão, nós estamos falando de ser pontual, de ser assertivo, de ser assertivo com o tempo, né? Tem um verso bíblico que diz: a palavra dada a seu tempo é como maçãs de prata servida em bandeja de ouro. Certo? A palavra dada a seu tempo é como maçãs de prata servidas em bandeja de ouro. Então, quando você fala a coisa certa, na hora certa, não adianta falar a coisa certa no momento errado. Em quantos momentos a gente precisa dar um feedback, a gente precisa aconselhar o time, precisa repreender o time, precisa puxar a orelha, ou eventualmente, em quantos momentos você que está na operação do negócio, às vezes no suporte, você precisa falar alguma coisa com o cliente, e às vezes você falar a coisa certa no momento errado prejudica o resultado. Isso acontece muito. Falar a coisa certa no momento errado, isso prejudica demais. Certo? Então, tudo em gestão é discernimento do tempo. O momento que eu vou falar, o momento que eu vou agir, o momento que eu não vou agir, o momento que eu vou me posicionar, o momento que às vezes eu vou me ausentar, ok? E às vezes a melhor estratégia é ganhar tempo. Por exemplo, quem conhece aí a história, aquela história famosa que o Silvio Santos sempre contou, o nosso amado e falecido Silvio Santos aí, que ele sempre contou, né? A história do burro, do rei e do prisioneiro. Tem alguém aqui que já ouviu a história do burro, do rei e do prisioneiro? Se alguém já ouviu, me dá um joinha aí. Só para eu saber quantos de vocês já sabem. Vamos lá, turma. Alguém já sabe a história do burro? Não que eu me lembre. Show. Burro, prisioneiro e do rei, que o Silvio Santos sempre contou. Beleza, visto que ninguém se posicionou, olha só. Quando a gente fala de gestão do tempo, às vezes a melhor estratégia é ganhar tempo. Né? O Silvio Santos contava a história que tinha um prisioneiro, não lembro de ter ouvido, obrigado Daniela, show. Havia um prisioneiro que ele estava na esteira, né? Na esteira da morte, ele já estava condenado à morte e ele morreria no dia seguinte. Ok? Ele morreria no dia seguinte. E um determinado dia ele estava como se estivesse ali numa solitária e ele estava olhando pela janela e lá embaixo, no pátio da prisão, né, tinha um burro. E ele estava conversando com o burro. Nisso, o guarda da prisão chega nele e fala: rapaz, tudo bem que você está quase morrendo. Tudo bem que você está com uma pressão psicológica muito grande.
Tudo bem que você já está condenado à morte e amanhã é o dia fatídico, né? Amanhã é o dia que você não passa de amanhã, você vai morrer amanhã, tudo bem. Mas de estar jurado à morte, estar condenado à morte, até você ficar conversando com os animais, agora conversando com o burro, rapaz, que situação. Pelo menos finaliza aí a sua jornada com dignidade. Aí o prisioneiro, de forma muito sã e de forma muito madura, olha para o guarda da prisão e diz o seguinte, fala, meu amigo, o que acontece? É que você não conhece a minha história, você não conhece a minha família. Eu estou aqui por um engano. Na verdade, eu sou de uma família muito culta. Inclusive, a minha família, desde os meus bisavós, eles têm a habilidade que vai sendo passada de geração em geração e chegou até mim, de nós ensinarmos burro a falar. Aí o guarda, rapaz, conta outra. Ensinar burro a falar? Sim, ensinar burro a falar. Por isso que eu estava conversando com o burro aqui. Esse vai ser o meu último feito. Esse vai ser o meu último grande feito vai ser esse. Eu vou ensinar esse burro a falar. O guarda fica chocado com aquela informação. Ele meio que acredita e meio que não acredita. E ele, por consequência, ele acaba compartilhando ali com os outros guardas. E essa informação, eu acho que a Marcela fechou meu áudio 2 vezes aí, talvez sem querer, tá? E aí o que acontece? Ele acaba passando essa informação essa informação acaba chegando, né? Passa para os outros guardas e acaba chegando no rei. No que chega no rei, o rei manda chamar o prisioneiro. Aí os guardas falam, não, ele já vai morrer amanhã. Amanhã a gente chama, não tem por que você perder tempo com ele, rei. E aí o rei, não, pode trazê-lo. Traz ele aqui. Tranquilo, Marcela, sempre acontece, fique em paz. Traz o prisioneiro aqui que eu quero falar com ele. Aí o prisioneiro chega e o rei fala, ô prisioneiro, é verdade que você vem de uma família de encantador de burros? Que você sabe ensinar burro a falar? E aí o prisioneiro repete toda aquela história e afirma esse fato. Aí o rei fala o seguinte, fala, então perfeito, vamos fazer o seguinte, você ia morrer amanhã, mas eu vou te dar 1 ano. Sabe aquele burro que você já está em processo, já está conversando com ele? Eu vou pegar aquele burro, vou colocar junto com você, vou te tirar dessa cela e você tem 1 ano para ensinar o burro a falar. Se esse burro não estiver falando em 1 ano, você está morto. Se em 1 ano esse burro não estiver falando, eu estou te avisando, você está morto. Está fechado, prisioneiro? Aí o prisioneiro, não, para ficar em paz, que 1 ano é mais do que o suficiente. Certamente ele vai estar falando e vai estar falando de forma fluida. E aí o rei, na sua vaidade, pensando, eu vou ser o único rei do império todo, de todos os reis, eu vou ser o único rei que vai ter um burro falante. E ele vai lá e dá 1 ano para o prisioneiro.